Silvestre, sejam bem-vindos ao canal Roraima Silvestre e hoje eu vou falar um pouco sobre esse projeto. Esse é um projeto de extensão e pesquisa do Instituto Federal de Roraima, Campus Novo Paraíso, e tem como objetivo mostrar a fauna silvestre aqui do estado. E nesse vídeo vocês vão ver um pouco da nossa proposta. Então fique ligado que vem conteúdo bacana aí pela frente. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a área, né? Que nós conhecemos como ARL. O que acontece nas ARLs e que é muito simples e que qualquer um pode fazer tendo uma propriedade rural. Normalmente, o Código Florestal de 2012, que é a Lei 12.651, ele pauta alguns detalhes sobre a ARL. Mas o que nós vamos discutir nesse momento, dar uma pinceladinha com as minhas amigas araras ali atrás, é justamente essa necessidade que a população tem de preservar. Quando se trata de ARL, nós pautamos a seguinte delimitação de área: 80% preservação, 20% utilização de solo, né? Isso está no Código Florestal. E isso é em área de mata, né? Mata altas. Nas áreas de cerrado, aí a gente já inverte a situação. Nós passamos a ter 65% de utilização de solo e 35% de preservação. Você pode perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver, eu tenho muito a ver. Até porque, além do alimento, nós também tomamos água, respiramos ar e também utilizamos medicações. Tudo isso extraído da onde? Natureza. Gostando ou não da ideia, achando que talvez seja uma lei que, ao invés de beneficiar, prejudique, se você analisar bem, as futuras gerações estão dependentes dessa lei para conhecer o que nós hoje conhecemos. Então, as áreas de preservação ambiental, elas são necessidade humana, né? Imagina aí, jararaxina, né, que é o veneno lá da jararaca, colocando assim no linguajar mais simplório. O que acontece? Ela é utilizada para fazer o captopril. Se eu perguntar assim, se tua avó utiliza captopril, se alguém da tua família utiliza captopril, a maioria de vocês dirão assim, sim, não é? Então, o que você tem que entender? A natureza não é inimiga. As áreas de preservações ambientais não são. Então, quando se trata de ARL, é uma necessidade. E não é simplesmente para você chegar e dizer, eu não vou tocar aqui nessa mata, esses 80% vai ficar aí, eu não vou entrar. Não existe isso. O Código Florestal ele deixa muito claro que você pode utilizar de extrativismo dentro da área. E também a possibilidade de extração de madeira, desde que ela seja dentro da legalidade, dentro da lei. Então, para que ter medo de algo que vai beneficiar você, enquanto agora, ser humano, e as futuras gerações? Vamos simplesmente entender uma coisa. Se nós hoje temos, por que não preservar para que a futura geração permaneçam tendo e obtendo os mesmos benefícios que nós? Então, lembrando, nós estamos aqui em Roraima. Aqui só para fazer um lembrete, aqui nós temos também uma lei estadual. Ela é 323, de 2 de agosto de 2022, ela foi do ano passado, foi aprovada ano passado. Nessa lei, ela pauta 50% de desmatamento, 50% ARL. Mas só para vocês entenderem, não quer dizer que foi feito assim, sem primeiro fazer um estudo e um mapa da área de preservação do estado, não. Primeiro foi feito e só depois que foi pautada essa lei. Então, preservar é algo que salva hoje as nossas vidas e salvará as gerações futuras. Depende de mim, depende de você. Não tenha medo da lei, até porque se você não anda fora dela, automaticamente você não precisa temer. Eu brinco que a lei só pega quem simplesmente desobedece ela. Como eu sei que vocês são pessoas que estão a par da situação e lutam também para que o mundo seja um pouquinho melhor, não tenham medo. Ela não morde, o bicho-papão não está dentro do armário. Tchau, pessoal. Olá, a nossa equipe escolheu o estado de Roraima como ponto de partida para os nossos estudos por vários motivos. E um deles se deve à questão geográfica. O estado de Roraima, ele abrange a parte mais norte da Amazônia brasileira. Então,
Isso faz com que ele tenha uma grande diversidade de ambientes naturais e, consequentemente, uma grande variedade de animais silvestres. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos as nossas pesquisas em outubro de 2022 e, apesar desse pequeno intervalo de tempo, nós já temos uma catalogação razoável da fauna silvestre que habita essa região, e tem tornado o nosso estudo bem interessante e tem nos motivado a pesquisar cada vez mais sobre essa tão importante temática. Para a identificação da fauna silvestre, a gente tem utilizado dois métodos, o método direto e o método indireto. Eu vou começar explicando para vocês como funciona o método direto de identificação da fauna silvestre. O método direto, a gente tem um contato visual com o animal, claro que a longa distância, para a gente preservar ao máximo o comportamento natural desses animais, tá? E as ferramentas que a gente utiliza são os nossos próprios celulares, pode ser também câmera digital ou binóculos, tá? Então esse método direto é aquele na qual a gente está visualizando o animal durante o percurso da área a ser estudada. Binóculos é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante na avaliação, principalmente de primatas e aves, devido à sua localização, por esses animais ficarem localizados na copa das árvores. Então o binóculos tem nos ajudado nesse aspecto. Outra questão interessante são os jacarés. Na determinação dos jacarés, o binóculos tem auxiliado principalmente durante o período noturno, já que esse equipamento possui tanto a visão noturna quanto diurna. E quando a gente ativa o módulo noturno através do sistema infravermelho, a gente consegue ter um raio de visão de até 300 metros desses animais. Então tem facilitado bastante a nossa jornada. A outra metodologia que a gente tem utilizado é a metodologia indireta. Então, por a gente estar localizado em uma área de floresta tropical densa, nem sempre é possível o contato visual desses animais. Então a gente tem partido também para análise de vestígios. E que vestígios são esses? São principalmente as pegadas, como essas mostradas aí no vídeo, de uma família de capivara, ou até a toca que serve de abrigo para esses animais, como essa toca de cateto, também conhecido como porco do mato, tá? E as pegadas, além da gente identificar qual espécie está habitando determinado local, também nos está facilitando principalmente os estudos de variação da população de indivíduos da mesma espécie dentro de determinada região. Atualmente, em relação aos métodos indiretos, o principal equipamento que a nossa equipe tem utilizado são as câmeras de trilha, ou câmeras trap. Como é o funcionamento dessas câmeras? Ela possui esse dispositivo infravermelho, também possibilitando a captura noturna dos animais, possui a câmera propriamente dita, que tira foto, faz as imagens, e possui esse sensor de movimento. Para quê? Para que a bateria não fique constantemente ligada. Então o animal passa aqui em frente, ativa a câmera e ela começa a fazer os registros de fotos e vídeos, tá? Temos que ter alguns cuidados em relação à instalação dessas câmeras. Por exemplo, quando se trata de animal de grande e médio porte, a gente deixa aproximadamente a uma altura de 60 centímetros. Quando são animais de porte menor, a gente deixa uma altura de aproximadamente 30, 20 centímetros. Buscando sempre analisar bem a área para a gente ver. Primeiro, a gente busca vestígio desses animais. Locais próximos a fontes de água, de alimento, pegadas, e só depois a gente instala as câmeras. Dentre os registros feitos por essas câmeras de trilha, também conhecidas como armadilhas fotográficas, nós temos, por exemplo, registro da onça-pitada, que é o maior
felino das Américas, também temos da onça parda, ou sussuarana, também conhecido como puma, que é o segundo maior felino, e da jaguatirica. E além desses predadores de grande importância para a manutenção do ecossistema, também temos encontrado uma grande variedade de presas, a exemplo de cutia, paca, anta, capivara, dentre outros. E por a gente estar situado em um local com bastante fonte de água, exemplo de rios, igarapés, igapós, a gente também tem registrado uma grande quantidade de aves. Além das câmeras de trilha, né, que a gente viu, que eu expliquei para vocês, nós temos utilizado a determinação de pegadas para avaliação da fauna. Como consiste isso? Nós fazemos a avaliação prévia da presença desses rastros, fazemos as medições com régua, comparamos com caneta, por exemplo, né, para a gente ter uma base de metragem, e aí a gente faz uma mistura de água e gesso, coloca sobre essas pegadas e após 24 horas a gente retira esses moldes e fica com essa estrutura como vocês estão vendo. E Roraima é terra de gigantes, ó. Na minha mão esquerda tem o molde feito por nós em gesso do rastro da onça pintada, que é o maior felino silvestre das Américas. E aqui na minha mão direita tem um molde da anta, que é o maior mamífero silvestre do Brasil. Então, tanto o rastro da anta quanto o rastro da onça pintada foram retiradas na mesma área, né? Ou seja, essa área que a gente está estudando é uma área equilibrada. Por quê? Porque tanto felinos de topo de cadeia como grandes presas, a exemplo da anta, são bioindicadores da qualidade, da saúde de determinado ambiente. Eu vou usar esse molde dessas pegadas de anta para falar para vocês outra importância da gente estudar esses moldes, né? O molde das pegadas. Por exemplo, tanto esse rastro quanto este foram retirados na mesma área. Então, além de possibilitar a identificação da espécie pela nossa equipe, no caso a anta, dá para também saber que ali temos indivíduos distintos, de diferentes idades, ou em função da idade ou em função do sexo, gerou essas patas de diferentes tamanhos. Então essa aqui pode ser do macho quanto da fêmea, ou animais do mesmo sexo de idades distintas, sendo possivelmente essa mais velha e aqui de um animal mais jovem. O mesmo exemplo a gente pode utilizar para a onça pintada. Tanto esta quanto esta são pegadas de onça pintada. Essa aqui uma pegada maior em solo arenoso e essa aqui uma pegada um pouco menor retirada em solo argiloso. Então naquela área, né, que a gente estudou as antas, estamos estudando as onças, tem mais de um indivíduo. Por que a gente está chegando a essa conclusão? Porque a pata, uma pegada maior, de dimensões maiores, e uma pegada de dimensão menor. Inclusive, essa foi retirada na mesma área onde nossas câmeras de trilha fizeram registro do exemplar, né, de onça pintada que deixou esse rastro. O Roraima silvestre também traz à tona e pensa de modo crítico a relação que se estabeleceu, a relação hierárquica que se estabeleceu entre povo e natureza. Fenômeno que Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, vai chamar de antropoceno. Segundo ele, é quando a humanidade ela evolui de tal maneira que ela não reconhece que aquele rio que está em coma, que está poluído, que está morrendo, é o nosso avô. Faz parte da nossa família. Por quê? Porque nós somos a natureza. Nós não estamos separados da natureza, nós fazemos parte dela. Então, quando ela perece, quando ela agoniza, nós também iremos agonizar no futuro. Essa condição histórica
ela se deu pelo fato de que o ser humano ele possui capacidades intelectuais e cognitivas que contribuíram no aprimoramento técnico da tecnologia, na apropriação dos recursos naturais. Nesse sentido, o domínio da natureza, pela via do conhecimento racional orientado pela quantificação e valoração econômica, promovem a banalização da vida. Isso evidencia não somente uma alienação por parte das pessoas, mas também uma falta de responsabilidade com as futuras gerações, de modo que a subjugação da natureza é uma decisão arbitrária humana, a exemplo do tráfico de animais silvestres, do desmatamento, das queimadas, da caça predatória, dentre outras atividades que vão sendo aí praticadas pelos seres humanos de maneira irrefletida, voltada apenas pela questão da ambição e os interesses humanos. Assim, faz-se necessário criar estratégias para a promoção do bem-estar de todas as formas de existência. Isso é um trabalho que nós, professores e pesquisadores, precisamos realizar em nossas áreas de atuação e influência. Essa problemática, ela não é atual. Essa problemática, esse tema, ele já foi pensado inclusive na Grécia Antiga, aproximadamente século 6, 5 a.C., pelo filósofo pré-socrático chamado Pitágoras. Por razões morais e místicas, ele condenava o sacrifício de animais, alegando que o consumo, dos animais seria praticamente uma atitude canibalista. Por quê? Porque ele defendia a crença da metempsicose, uma palavra grega que pode ser traduzida comumente por transmigração, reencarnação. Ele acreditava na reencarnação das almas, o fato de que o ser humano pode nascer no corpo de um animal e o animal, a alma do animal, pode nascer num corpo humano. Na história da filosofia, atravessando a era medieval, a era humanista moderna, ali no Renascimento, Iluminismo, essa concepção ela vai ser defendida, vai ser endossada, também vai ser refutada e questionada, abandonada, pois muitos filósofos vão acreditar que na condição de seres irracionais, ou seja, os animais entendidos como seres irracionais, eles precisam estar a serviço dos seres humanos, o que envolve questões frágeis da nossa moral enquanto ser humano e éticas também. É só no século XX que essas questões morais e éticas vão mudar de maneira mais intensa, vão ser debatidas e sistematizadas na comunidade acadêmica, a partir dos estudos do psicólogo e filósofo britânico chamado Richard Ryder, que ele vai criar o conceito de especismo, que ele vai, a partir desse conceito, tentar conferir um status moral aos animais. E essa teoria vai ser aprimorada, aperfeiçoada pelo filósofo australiano chamado Peter Singer, que com a obra Libertação Animal, de 1975, ele vai afirmar que todos os animais eles deveriam ser igualmente considerados em seus interesses. Então, nesse caso, segundo Singer, as características próprias que nos torna ser humano, ser racional, como, por exemplo, usar a linguagem para compreender o mundo, raciocinar, pensar, possuir essa noção de consciência de si mesmo, uma autoconsciência. Eu tenho consciência de que eu existo, de que eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês nesse momento. Isso não comprova a nossa superioridade diante de outras espécies e nem restringe a dignidade e a possibilidade de existência somente aos seres humanos. Então, assim como todos os animais, eles têm interesse em sobreviver, em não sofrer, não se deve adotar esse tratamento desigual para os indivíduos que possuem interesses semelhantes. Então, o que o Peter Singer está dizendo? Que os animais não humanos, eles possuem os mesmos interesses que os nossos, de maneira que é nosso dever, já que podemos, já que estamos
nesse patamar de poder fazer algo a respeito e pensar a respeito disso, nós devemos defender esses direitos desses animais, defender para que os interesses desses animais sejam respeitados, porque há um parentesco intrínseco entre nós e os animais. Também, galera, é possível notar nos saberes e tradições milenares indígenas, de povos africanos, esse respeito ao parentesco que existe entre todos os seres que partilham da mesma terra. Então, nesse caso, as comunidades, elas vivem, muitas delas, do que a natureza oferta, sem desafiar e violar os limites da natureza. Então, não se tem aí uma relação utilitária, mas uma relação de coexistência e totalização desse bem-estar para todas as formas de vida. A violência deliberada que parte dos seres humanos é a herança desse antropocentrismo absoluto, nos fazendo retomar o questionamento sobre o pertencimento à natureza. De modo que pertencer à natureza implica não somente uma experiência profunda de compreensão do modo de ser dos animais, do modo de ser das plantas, do modo de ser do clima, mas também entender a dinâmica da natureza, o tempo da natureza. E também provocar compaixão nas pessoas referente a esses seres sencientes, né, os animais não humanos, porque eles possuem total consciência do que ocorre com eles. Então, a inserção dos animais na comunidade moral pode ser justificada pelo fato de que todos os animais têm interesse em sobreviver e não sofrer, assim como a gente, porque eles têm a faculdade de sentir, assim como nós temos. Então, esses são os critérios que nos permitem postular que todos esses animais devem fazer parte de uma comunidade moral. Esse princípio, inclusive, deve fomentar uma mudança de conduta para nós, de certo modo, fazer com que a nossa conduta ela possa ser pensada no sentido de preservar a natureza e pertencer à natureza, não só no que diz respeito aos hábitos alimentares, mas também os métodos de criação de animais, as experimentações científicas, a utilização, por exemplo, de animais para entretenimento e lazer. Então, tudo isso a gente precisa repensar a fim de causar uma justiça de fato. Outra coisa importante é que a nossa proposta não é simplesmente moralizar as pessoas ou apontar o que é certo ou o que é errado, mas mostrar que preservar o ambiente nos traz muito mais benefícios do que imaginamos. Inclusive, falando de Roraima, no que diz respeito às atividades comerciais e econômicas do estado, como agropecuária, agricultura. Por quê? Porque quando os produtores rurais, eles não desmatam e eles preservam a fauna e flora silvestre da propriedade dele, ele impede que animais silvestres saiam da natureza, lugar do qual não deveriam sair jamais, e interfiram naquelas atividades comerciais que estão sendo realizadas ali. Então, por exemplo, a onça-pintada, ela não vai sair de uma área preservada para atacar gado. Por quê? Porque ela não precisa, porque ela está em um ambiente em que tem tudo o que ela precisa para viver bem, ter uma bela vida, reproduzir e tudo mais. Além de que, com a preservação das áreas de reserva legal, na floresta amazônica como um todo, esses animais de topo de cadeia, como a onça-pintada, a onça-parda, elas são super importantes também porque a presa dela, que são no caso animais herbívoros, ela faz o controle dessa população herbívora, o que ajuda também a questão das plantações que os produtores rurais fazem em suas propriedades, fazendo com que não ocorra a infestação de pragas nessas plantações. Por quê? Porque há um controle desses animais herbívoros graças à onça-pintada. Então, cada coisa tem um sentido, está ligado uma à outra.
Por isso que é importante preservar, por causa que a preservação da natureza contribui diretamente para o benefício das atividades comerciais que são realizadas em Roraima. E as pessoas podem não perceber isso porque elas não têm o conhecimento. E o nosso projeto tem essa missão, levar conhecimento para as pessoas, para que de fato e de maneira efetiva ocorra uma transformação para o benefício de todas as áreas que são conjugadas nessa questão do meio ambiente e das atividades que são realizadas no estado de Roraima, as atividades econômicas. O projeto Roraima Silvestre tem como objetivo principal promover a educação ambiental. E a gente sabe que essa promoção é considerada uma ferramenta poderosa para a preservação do nosso planeta. É através da educação ambiental que a gente consegue o equilíbrio do desenvolvimento humano com a conservação do meio ambiente. É fundamental, por exemplo, despertar nas crianças, desde cedo, essa consciência ambiental, porque é a partir daí que elas vão aprender e vão entender a importância da biodiversidade, dos recursos naturais e de todo um ecossistema que nos sustentam. É importante lembrar também que essa aprendizagem é para todos e não somente para os mais jovens, independentemente da idade, porque a ideia é justamente fortalecer esse senso de comunidade. A ideia de trabalharmos juntos e unirmos esforços para enfrentarmos os desafios ambientais. Cada um de nós podemos fazer a diferença, começando pelas escolhas que fazemos hoje. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. E aí, vamos enfrentar esse desafio juntos com o projeto Roraima Silvestre?